Boa tarde, meu quarto ano. Aula de hoje, ciências. Vamos pegar o nosso módulo 3 aí, por favor? Nosso módulo 3, nós vamos lá para as páginas 216 e 217, capítulo 9, misturas. Como as massas de modelar são divertidas, né? Elas são macias, coloridas e adquirem diferentes formatos. Você sabia que dá para fazer massa de modelar em casa? Mas precisa dos ingredientes, né? Basta você misturar o quê? O sal, farinha de trigo, água, óleo e corantes. As misturas estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Eu, inclusive, né, fiz esse final de semana uma vitamina. Eu até misturei. Às vezes eu faço muito, às vezes não, né? Eu faço sempre com mamão, açúcar, né? Biscoito maisena doce, coloco mamão, leite. Mas eu coloquei aquele biscoito Oreo para ficar diferente um pouquinho, e o mamão, o leite, o açúcar, olha, ficou uma delícia. Não podemos ser sempre por causa, né, do açúcar doce, mas de vez em quando é muito bom. Vamos continuar aí com a tia Joelma, né, nessa unidade, nesse capítulo 9, sobre misturas. Acompanha aí com a tia. Na página aí 218, né, nós vamos ver o que é mistura. Para iniciarmos o estudo sobre as misturas, vamos ler a situação aí abaixo. Nossa, essa vitamina está deliciosa. Como você a fez, mamãe? Que bom que você gostou, Jéssica. Para fazer essa vitamina, eu misturei abacate, leite e açúcar. Depois bati tudo no liquidificador. Assinale os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina. Para fazer a vitamina, a mãe de Jéssica misturou vários ingredientes. A vitamina é um tipo de mistura, pois ela é composta por 2 ou mais componentes. Nesse caso, aí, o leite, o abacate e o açúcar. As misturas estão presentes em toda a parte e fazem parte do nosso dia a dia. Observe ao seu redor. Existem diversas misturas. Inclusive, você está respirando uma delas neste momento. De que mistura estou falando? Do ar, o quê? Atmosférico. Aí na 219, né? Componentes de uma mistura. Ela é formada por 2 ou mais materiais, os chamados componentes da mistura. Lembra que a tia falou que fez a vitamina, né? Teve o açúcar, o mamão, o biscoito, o leite, né? Então são vários componentes. As misturas e seus componentes, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Vamos continuar vendo os exemplos aí no livro, na página 219. O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Ele é formado por diferentes componentes gasosos, como os gases nitrogênio, oxigênio e carbônico, além do vapor de água, né? Na imagem aí do álcool etílico hidratado, é uma mistura líquida. Ele é formado por diferentes componentes líquidos, como o álcool etílico e a água. A granola é uma mistura sólida. Ela contém diferentes componentes sólidos, como quem? A aveia, as castanhas e as frutas secas. Além disso, muitos componentes de uma mistura são misturas também. As geleias são exemplos de misturas, né? Geralmente elas são compostas por quê? Pelo açúcar, água, frutas. As frutas, inclusive, também são misturas, formadas por componentes como carboidratos, vitaminas e água. Aí você vê na imagem aí pêssego e a geleia de pêssego. Já aí na 220 nós temos as misturas homogêneas e heterogêneas, né?
Aqui a tia vai mostrar para vocês, ó, a imagem que está aí no livro, né, com um copo de água mineral. Você acha que a água mineral é uma mistura? Sim. Você consegue identificar visualmente aqui os componentes dessa mistura? Não, né? Não tem como. Porque em algumas misturas, né, nós não conseguimos identificar visualmente seus componentes, como na vitamina, que foi preparada pela mãe da Jéssica, e na água mineral. Elas são chamadas de misturas homogêneas. Então, as homogêneas nós não conseguimos identificar, né? Identificar visualmente os componentes. Embora não seja possível identificar visualmente a água mineral, ela é composta por diferentes componentes. Observe esse rótulo aí, a tia vai colocar aí também para vocês, de garrafa de água mineral. As ligas embaixo, as ligas metálicas, são materiais compostos por 2 ou mais elementos, que em geral são exemplos de mistura homogênea, né? O aço inox é uma liga metálica. Então vocês vão observar aí, tem a água e sal, a água e açúcar, né? A água e o álcool, e entre outros como homogêneos, né? Como misturas homogêneas. Nossa, olha, ó, tem até um barulhinho, ó. Não observa não. Aí na 221 a gente tem um copo, né, com suco de laranja e gelo, ó. Eu tenho também. Não vou observar, ó. Delícia. Você consegue identificar visualmente os componentes que formam essa bebida aqui? Sim, né? Nós conseguimos identificar o quê? O gelo, né, no suco. E em outros componentes nós não vemos a olho nu. O suco de laranja com gelo, ele é o quê? Um exemplo de mistura heterogênea. As misturas heterogêneas, em geral, é possível identificar visualmente seus diferentes componentes. Aí você vê aí o granito, né? É uma mistura sólida que é possível identificar visivelmente, né, os 3 componentes aí. A mica, né, tem o feldespato e o quartzo, né, como você está vendo aí na imagem abaixo. Algumas misturas heterogêneas, né, não é possível identificar os componentes a olho nu, né, só com o microscópio. É uma mistura heterogênea, né, formada por vários componentes, como proteínas e gorduras. Quando observamos uma amostra de leite no microscópio, aí que nós conseguimos identificar esses componentes, como nas imagens. E aí galera, tudo bom? Meu nome é Ana Clara e hoje nós vamos aprender sobre misturas. Para o experimento de hoje nós vamos precisar de água, álcool, óleo vegetal, alguns recipientes para misturarmos as coisas e corantes. Mas antes de começarmos o nosso experimento, é importante termos em mente alguns conceitinhos. Vem comigo. Se estamos falando de misturas, nós precisamos saber então o que é uma mistura. E uma mistura nada mais é do que a associação de 2 ou mais substâncias diferentes. Mas o que é uma substância? Uma substância química nada mais é do que qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. Existem 2 tipos de substâncias, as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que são formadas por apenas um tipo de elemento, como por exemplo o gás oxigênio, que é composto por 2 átomos de oxigênio ligados e somente isso. Já a substância composta, ela é formada por 2 ou mais elementos, como por exemplo a água, que é um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Agora que você já sabe o que é uma mistura e o que são substâncias, vamos começar a misturar as nossas substâncias. Para que a gente vai usar o corante? Como a água e o álcool são líquidos incolores, a gente vai usar o corante para dar um efeito visual mais legal, para a gente conseguir enxergar então aonde que está a água e onde está o álcool quando a gente misturar eles. A água
e vou colocar algumas gotinhas do corante azul para a gente conseguir enxergar aonde que tá a água, né? Para misturar eu vou usar esse bastão, mas em casa vocês podem usar qualquer outra coisa, né? Uma colher. E no álcool eu vou usar o corante vermelho. Agora sim, com todos os líquidos coloridos, é só misturar. A primeira combinação que faremos, então, será óleo, e água. Vamos deixar isso aqui de lado e vamos fazer a segunda mistura. Óleo. E álcool. Vamos deixar isso aqui de lado e fazer a nossa terceira mistura. Álcool. E água. E olha só o que a gente tem aqui. Nessas duas misturas, conseguimos ver exatamente onde está o óleo e a água, e o óleo e o álcool. Por isso, nós conseguimos classificar a substância em substâncias heterogêneas, pois tem duas fases, duas coisas que a gente consegue enxergar separadamente nessas misturas. E hétero significa diferente, portanto, se temos duas fases diferentes, temos uma substância heterogênea. Já nessa mistura, nós não conseguimos observar duas fases diferentes, portanto, só tem uma fase igual para toda a mistura, classificando assim essa mistura como uma mistura homogênea, onde homo significa igual. E por que isso acontece? O óleo ele é muito diferente da água e do álcool, por isso eles não se dão muito bem, e o óleo se separa da água e do álcool, e aí a gente consegue observar duas fases diferentes para as misturas que envolvem o óleo. Já a água e o álcool são muito parecidas quimicamente, por isso elas têm uma afinidade grande e suas moléculas se misturam bem, misturando também os corantes e dando a coloração roxa. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha e escrevam nos comentários o que vocês querem no próximo vídeo. Até mais! Na água como solvente, aí na 222, né? No ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar próximo ao México e aos Estados Unidos, formando uma grande mancha sobre a água, como você está vendo aí na imagem ao lado. O vazamento aí aconteceu no Golfo do México, né? Lá no México. Aí na página 222 tem uma pergunta aí, por que se formou essa camada de óleo sobre a água, né? Por quê? Por causa da parte do petróleo que não se misturou com a água. Porque a água ela é capaz de dissolver diversos componentes sólidos, líquidos e gasosos. Por isso que ela é chamada de solvente universal. Alguns componentes não se dissolvem na água, né? Como a tia trouxe aqui para vocês, ó, a água com óleo não se dissolveu, né? Já que a água com sal, sim, ó, se dissolveu. Então essas duas misturas, né, que o livro te dá também como exemplo de como a água é um solvente universal. A tia vai deixar aí para vocês atividades para vocês estarem fixando
mixando esse conteúdo. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma, tá bom? Ó, um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.